Olá, eu sou o Bispo Miguel Uchoa. Eu sou Juliane Uchoa. E esse é mais um Paz na Palavra. Hoje nós estamos dando continuidade aos nossos estudos com os salmos. Nós vimos já alguns salmos, fizemos uma enquete, você sabe, vários salmos foram pedidos e um deles que nós vamos estudar hoje é o Salmo 14. Salmo 14. Esses são os episódios dessa série, dessa temporada Salmodiando. Nós estamos trabalhando os salmos na Bíblia ali, no meio da Bíblia, você abre e você pode ir no Salmo 14 hoje. É bom que você tenha a sua Bíblia, abra no Salmo 14, é muito fácil, né? Abre a Bíblia no meio, procura o 14, achou. Vamos ler o Salmo 14? Na tradução da Almeida Revista e Corrigida. É uma tradução antiga, mas que usa algumas expressões que a gente queria comentar. Isso. Você vai ler? Posso ler. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais os conselhos dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tiver vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então aqui a gente vai começar fazendo um por um, né? Cada versículo, um de cada vez. A gente pode até ler agora na NVI, porque vocês vão comparar algumas expressões que são diferentes. E vamos ver, né? Aprofundar versículo a versículo nesse momento. Se você tem um aplicativo, você pode colocar as duas Bíblias, as duas versões juntas, NVI e ARC. Mas a começar pelo título, que seria... Ajuda um pouco, né? Na NVI, aliás, na ARC, esse salmo fala... Salmo de Davi para o cantor Mó. O que é isso? Na versão NVI explica melhor, diz que é o mestre da música, o cantor Mó. Só quem entende de música é que vai saber o que é o cantor Mó. Mas na NVI já esclarece, coloca é o mestre da música. Como se fosse o líder, né, que está liderando. Os salmos são orações, canções, né, relacionamento direto com Deus, expressões do coração, desabafo. Salmo é tudo a expressão de um coração para Deus. Adoração, exultação. Mas o que é que a gente vê? Hinos, cânticos espirituais. Mas o que é que a gente vê aqui nesse salmo é uma coisa que a gente não vê tão... como se a gente lembrasse imediatamente, né, do que tem no salmo. Você louvor, adoração, não sei o que lá. Mas no salmo também tem o quê? A lamentação. Lamentação, clamor. E muitas exortações também, né? Muita exortação. E esse salmo, ele é especial porque ele contém muitas coisas diferentes que faz a gente refletir com mais profundidade em alguns pontos da vida. Mas vamos dar uma geral primeiro no Salmo 14, o salmo em si, que ele trata, não se sabe exatamente a época desse salmo, ainda é duvidoso, mas é um período que já havia perspectivas de cativeiro, alguma coisa, porque a expressão do salmista fala um pouco dessa opressão do povo. Mas ele fala principalmente, é como se fosse um desabafo de Davi falando da situação do ser humano, da depravação, da distância de Deus que o ser humano vivia e vive
e vivia na época também. Então, o estudo desse salmo vai revelar muito da corrupção mesmo do coração humano, do ser humano, Isso. da insensatez. E ele bate muito forte na negação de Deus. É isso que a gente vai ver aqui. Isso. Versículo 1. Primeiro verso, ele já diz logo. Na versão NVI diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Na versão corrigida disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Nécio, acabei de dar a explicação de nécio, é o tolo, o insensato, o sem juízo, sem noção. É. Hoje seria assim, o sem noção diz, não há Deus. É. A gente pode também ver que o uso da expressão nécio também se aplica uma pessoa assim no começo, ou seja, ainda tem muito que aprender, né? Tá começando a aprender, então é praticamente como se fosse um tolo, porque não tem conhecimento, né? O conhecimento precisa ser adquirido. Ingênuo. Ingênuo, é. Mas tem uma puxada aqui no salmista de insensatez. Isso. Que ele vai chamar para insensatez. Isso. Quando ele questiona intelectualmente a existência de Deus. Isso. Então ele diz, olha, vocês... Quem é nécio, né? Diz... só um tolo pode dizer isso. Exato. Por que Davi diz isso? Das evidências que ele tem da vida. Na própria vida dele, por exemplo. Ele está dizendo, só um tolo pode dizer que Deus não existe. Só um nécio. Só um iniciante, só um ingênuo. Só quem não conhece. Só que existem os nécios ateus. Que dizem, afirmam, querem provar que Deus não existe. Uhum. Ok? E o que a gente precisa tomar cuidado é para a gente não ser um cristão ateu, como tem aquele livro, né, que foi escrito, porque um cristão com comportamento de nécio, né? Esse salmo, ele exorta a gente nesse sentido, não é verdade? É verdade. E olha que existem versões que chamam nem nécio, nem tolo, chamam de insensato. Insensato. Diz o insensato no coração, Deus não existe. E como é que isso pode acontecer? É quando o cristão, ele aceitou Jesus. Aí acha que a conversão foi um passo de mágica na vida dele daqui para frente. Lógico, a conversão é um momento único na vida do cristão, é quando os olhos são abertos, ele tem a consciência do pecado que há nele, se arrepende disso, né? Aceita Jesus, o sacrifício que Jesus fez realmente foi pelos meus pecados, eu sou pecador, meu Deus, ainda bem que temos o Salvador. É tomada de consciência. Porém, o que acontece? Muitas vezes ele continua com a mesma cosmovisão que ele tinha de quando não conhecia a Deus. E isso é assim, minha gente. A gente, quando se converte ao Senhor, temos que ver que a gente vem carregando uma bagagem, não é? Uhum. Vem carregando uma bagagem do mundo. Essa bagagem tem valores, essa bagagem tem princípios, tem crenças, tem coisas que a gente tomava como verdades absolutas. Mas tudo isso, depois que a gente se converte, por isso que a gente vai ver mais para frente aqui que ele manda buscar o Senhor, a gente precisa comparar com a palavra de Deus. Gente, Tudo que eu acreditava ferrenhamente, eu tenho que ver, é isso que Deus acredita? Os valores que eu seguia, são esses valores que Deus me aconselha a seguir? Tudo isso precisa ser comparado com a palavra de Deus, para que a gente não seja um cristão nécio. olha, já que Ju puxou para esse lado, é importante que a gente esclareça isso. A conversão é uma tomada de consciência. É quando você sai desse estágio do nécio, que diz não há Deus. É apenas isso. Você apenas entendeu que há um Deus. Ok? Você aceitou Jesus, por quê? Porque você entendeu, como diz o Voltaire, que se Deus não existisse, tinha que ser inventado. Porque o ser humano precisa de Deus. Deus é real. Ok. E a partir daí? Aí é que vem a vida. A tomada de consciência é uma coisa, mas a tomada de consciência apenas dizer que Deus existe, eu posso viver como se ele não existisse. Eu posso viver como se ele não existisse. Eu apenas assumo, não, Deus, vou para a discussão de mesa. Deus existe? Não, existe, claro, Deus existe. Você crê? Creio. Creio, Deus existe. Sim, e o que é que isso implica a partir de agora? Aí o que a Ju está chamando de cosmovisão é a minha visão do mundo
com a lente de Deus. Quando eu coloco a lente do Evangelho, da palavra de Deus, eu tenho que mudar o que eu estou vendo. Tem que mudar. Porque eu tenho esse óculos aqui. Quando eu tiro, eu estou vendo embaçado. Quando eu ponho os óculos, eu estou vendo a realidade. Então a cosmovisão é a realidade que você enxerga. A sua crença agora tem que implicar no seu dia a dia. Não é apenas uma experiência que ficou lá atrás. Não, eu fiz o cursilho, eu estive na rua e conheci a Cristo, conheci a Jesus. Ótimo, muito bem. É o primeiro passo. E o segundo passo? É viver, enxergar o mundo na perspectiva que Jesus enxerga. Quando a Bíblia diz que Jesus diz que o mundo jaz no maligno, é que as coisas do mundo estão influenciadas pelo maligno. Isso. Então elas precisam ser vistas com outra perspectiva. Exato, exato. Então, assim, se você é uma pessoa que teve seu encontro com Deus, que rendeu sua vida a Jesus, comece a se autoanalisar, que a Bíblia também manda a gente se autoanalisar, e ver se os seus pensamentos, as suas crenças, os seus valores estão batendo com os valores da Bíblia. Porque o que acontece? A gente vê muito, às vezes, até discussão na rede social. E aí vem um cristão e se posiciona biblicamente e com sabedoria, porque às vezes não tem a sabedoria acompanhada. Mas ele se posiciona biblicamente e tem pessoas que vão dizer, não, mas eu não acho que seja assim, não, mas esse Deus não é o meu Deus, não. A gente não pode criar o Deus aí você vai gente. colocando Deus dentro da sua cosmovisão. Da sua caixinha, da sua caixa, cosmovisão. da sua visão de realidade. E a visão da realidade de Deus tem que estar dentro da caixa dele, que é a palavra de Deus. Exatamente. O que é que o Salmo vai dizer a partir disso? Ele vai mostrar a corrupção do ser humano. Corrompido, a insensatez, que ele diz que não há Deus e vive como se Deus não existisse. De fato. Ele é insensato e ele vive insensatamente. Só nesse versículo 1, a gente está no versículo 1. Mas preste atenção nisso porque aqui. É muito importante o versículo, que é o ponto de partida. partida. É o principal. O restante, ele vai dizendo por quê. Não há Deus, então você vive assim. Então o versículo 1 diz assim, qual é o credo do nécio? Não há Deus. Enquanto o nosso credo é, creio em Deus Pai, creio Filho, em Deus. Espírito Santo. Exatamente. Qual é a fonte do ateísmo? O coração. Que é aí que ele fala, né? Diz o nécio onde? Em seu coração. No como mundo... se Deus dissesse para ele mesmo. Isso. Diz para ele mesmo, ele quer se convencer. Não há Deus. E os frutos disso? Tem se corrompido, tem feito coisas que são abomináveis, né? Suas obras são abomináveis, não há um que faça o bem. Então, tipo, a gente escuta também muito no mundo essa cosmovisão de escute seu coração, siga o seu coração. E a Bíblia fala que enganoso é o coração. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Eu vou colocar aqui, quando a Bíblia fala de coração nesse sentido, ela está colocando os impulsos do seu entendimento, das emoções. Isso. Né? Siga as emoções, porque Deus pode, quando a gente usa a expressão que Deus falou no meu coração, a gente usa porque falou para mim mesmo, né? Falou no meu coração, no meu entendimento. Mas o que a Bíblia está dizendo, não é condenando isso, ela está dizendo simplesmente que diz, o coração do homem é enganoso, as emoções do homem, o sentimento do homem é enganoso. Tem que ter cuidado. Ele pode estar no caminho certo? Pode. Meu coração pode estar no caminho certo. Agora, se eu seguir o meu coração o tempo todo, ele vai oscilar. E vai ter momento que a coisa vai pegar, porque eu estou equivocado. Ele diz aqui, ó, corrompem-se, cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Por quê? Porque ele está dizendo para ele mesmo, não há Deus. E por não haver Deus, vivendo como se Deus de fato não exista, não é nem se existisse, não exista, eu vivo como eu quiser. Eu vivo fazendo aquilo que eu quiser. E aí eu vou cometer o quê? Atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Isso é um desabafo de Davi. Essas pessoas estão dizendo isso? Ninguém faz o bem, ninguém vive de maneira que Deus quer. Exatamente. E a gente tem que ter cuidado, que na vida cristã é tudo equilíbrio, né? Deus manda a gente submeter, né, ao nosso pensamento, às nossas crenças, à palavra do Senhor. Então, na palavra nós estamos mais seguros, né? E essa questão de emoções em tudo, a gente deve sempre controlar. É claro que Deus, eu sinto a presença do Senhor. Nós somos seres emotivos. Mexer, né, com a gente, né? Mas quando o mundo fala nisso, ele bota de uma forma corrompida, né? Mas Deus vem com o poder dele, ele purifica a nossa mente, alma, coração, entendimento,
tudo testifica ao nosso espírito. Então, o Senhor, ele tem o poder de fazer isso. Mas o nécio, ele não busca. Não busca. Aí, veja, tem E uma aí entra expressão no aqui, versículo 2, no né? versículo 2. Lá no Evangelho diz, o Senhor está em busca de verdadeiros, João, de verdadeiros adoradores. Não é isso? Mas leia aí aqui, o o versículo. que é que ele diz? O Senhor olha dos céus, é um desabafo, gente. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Aí ele diz, Pronto, esse é o versículo 2. Tem tanta profundidade nesse versículo, mas tem duas coisas aqui que são chaves. O que é que o Senhor está buscando? Alguém que esteja buscando entendimento e alguém que esteja buscando pelo próprio Deus. Aí eu estava comentando com o Miguel, né, como é interessante que na Bíblia tem vários outros versículos que Deus está em busca. Vê só aí, ó, Ezequiel 22:30. Busquei dentre eles um homem que se estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, um intercessor. Isaías 6:8. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Deus está buscando alguém que se ponha na missão. João 4:23. O Pai procura por verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Mas ao mesmo tempo que Deus busca por pessoas, é aqui como esse salmo está dizendo, por pessoas que buscam entendimento e buscam o próprio Deus, Ele recomenda que a gente busque a Ele. Veja só, por quê? Porque isso gera intimidade, relacionamento e entendimento. isso, é verdade. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu Todo coração. seu coração. Segundo Crônicas 15:2. Se o buscares, o acharás. Primeiro Crônicas 16:11. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai sua face continuamente. Salmo 25:14 é um dos salmos mais lindos também. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Veja que coisa linda. Então a Bíblia também sempre está nos exortando para que a gente busque pelo Senhor constantemente. Esse versículo nos lembra disso. E nós precisamos do quê? Entendimento. Porque como é que eu vou mudar a minha cosmovisão se eu não mudar a forma que eu entendo as coisas? E é por isso que Paulo diz em Romanos: não nos conformeis com esse mundo, não se amoldeie a esse mundo, não faça com que o mundo dite as verdades para você. Esse Romanos 12, que Juliano está citando aqui, é uma maneira de Paulo tentar mostrar para os cristãos como deve ser a lente dele, como deve ser a visão da realidade dele. Isso. Você está convertido? Tá? Agora, não entenda, não se amolde, não tome a forma do pensamento desse mundo, porque ele é um pensamento equivocado. E Paulo usa muito esse próprio salmo aqui no seu discurso, a gente vai ver na frente. É verdade. No versículo 2, que ele vai dizer, Foi o que a gente leu alguém agora. que busca a Deus, ele vai complementar no 3. O que é que ele diz? Qual a sequência? Todos se desviaram. Igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Aí Paulo cita Romanos 3:23. O que é que ele diz? Não há um justo sequer. Todos pecaram, Todos todos pecaram. estão destituídos Da da glória de Deus. Paulo vai usar esse Salmo 14 para ver o entendimento da Escritura. Né? E olha aqui, mais uma vez, a virada de chave de cosmovisão. Eu tive aula sobre isso, dizendo, o homem é uma folha em branco, né? Uhum. O homem nasce, mas é corrompido pela sociedade. Estou dizendo que não haja influência, não, né? Tanto é que Paulo diz, não comam essa bola, não se amoldem a essa influência. Mas a Bíblia fala, minha gente, que todos nós somos pecadores. Às vezes a gente diz assim, poxa, aquela pessoa é tão boa, meu Deus, é uma santa, é um santo. Não se enganem, todos temos dentro de nós o pecado. Uma hora ou outra, pode ser que o que aquela pessoa está pecando, você não está vendo. Mas tem uma certeza, é pecadora. Porque senão, minha gente, não teria necessidade de vir um Salvador. Aí Você seria já parou para pensar uma nisso? negação da própria fé cristã. Negação da própria fé cristã, exatamente. Então, ó, já outra cosmovisão aí sendo adaptada à verdade de Deus, sabe? Então, a gente precisa ver o quê? Ah, isso é duro? Não, isso é a verdade que está na Bíblia. Porém, Jesus veio, glória a Deus, por isso que nós precisamos de um Salvador. E ele, no versículo 4, ele complementa isso, dando como que um desabafo. Será
que nenhum dos malfeitores, nenhum desses insensatos aprendem. Eles devoram o meu povo como quem come pão. Quando a pessoa come pão, eu pelo menos gosto muito de pão. Eu amo. Você come pão com vigor, né? Ai, coisa gostosa. Ele diz, o povo devora o meu povo, explora o meu povo, Deus dizendo, com prazer de quem está comendo pão. São os exploradores, são as pessoas que são insensatas, que perderam a noção de Deus e por isso estão corrompendo e cometendo atos detestáveis, lá do versículo 1º. Exatamente. E aí, se o homem conhecesse corretamente a Deus, a sua lei, soubesse mais sobre o mal do pecado, né? Sobre a tormenta do inferno, sobre a realidade do céu, sobre todas as verdades espirituais, será que diante desse conhecimento estaríamos tão assim? Mas por isso que ele diz que eles não buscam entendimento. Salmo 119. Qual o versículo? 11. É bom dizer, né? Guardei a tua palavra como selo para não pecar contra ti. Ou seja, se eu tenho a palavra de Deus em mim, eu tendo a andar pelo caminho do Senhor, eu tendo a não pecar. Logicamente, a minha natureza pecaminosa, a gente luta, como Paulo diz, a carne luta contra o espírito sempre. Mas, como cristãos, a gente busca o entendimento, a gente busca a palavra, porque eu não quero pecar contra ti, Senhor. O pecado não me causa mais prazer, o pecado me causa dor. Olha, essa tese de que o ser humano é uma folha em branco, ela morre, claro, com os atos do ser humano, com a atitude. Mas olha, se a palavra de Deus, se o ser humano que tenha a Bíblia, vamos falar só da Bíblia, se tudo isso que a Bíblia nos mostra fosse seguido por nós, como é que estaria hoje, hein? O reino de Deus estaria chegado. Já teria chegado, é. Porque Jesus disse, o reino de Deus está no meio de vocês. Está aí. Precisa ser vivido. A gente não consegue pela nossa limitação, porque somos pecadores. Isso. Aí o apóstolo Paulo diz, mas eu sigo para o alvo, eu continuo seguindo. Não que eu já tenha alcançado, mas eu chego lá. E o salmista aqui, assim como nós, ele vive no mundo, está vivendo no mundo dele, um mundo pecaminoso, como hoje, um mundo deturpado, de pessoas insensatas, pessoas até que podem dizer que há um Deus, mas que vivem como Deus não existisse. Greg Crochel, do livro Cristão Ateu, que eu citei recentemente na igreja. Isso. Ele diz assim, será que nenhum dos malfeitores aprendem? O que é que esse povo tem na cabeça? Não clamam pelo Senhor, devoram o meu povo. Não aí ele vem invocam o Senhor, que é a marca, né? Aqueles, eles não invocam o Senhor. E o Senhor diz, nós, como os me invoque cristãos, e eu chegarei. A gente está chegarei sempre invocando, a gente está sempre orando, a gente está sempre buscando Deus. Aí ele diz, olha para eles. Tem que juntar com o versículo 5. Olha para esses aí, malfeitores. Olha, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio do justo. Veja bem, gente. Ele está dizendo, esse pessoal está vendo que tem justos, porque sempre houve justos, sempre existirá um justo. Olha, eles estão tomados de pavor porque vê que há um exemplo. Então esses malfeitores, em algum momento, eles estão tomando a consciência de alguma coisa errada. Pois Deus está presente no meio dos justos. Porque, veja, Deus manifesta, né? A gente está esperando a segunda vinda de Jesus, onde será estabelecido o reino e tudo. Enquanto isso, no gerúndio, a gente vai vivendo e tornando Deus cada vez mais conhecido a mais pessoas. Mas nós continuamos na nossa natureza pecaminosa. Quando Jesus voltar, nós teremos um corpo ressurreto, que vai ser incorruptível. Ai, que lindo, eu amo essa palavra. Mas então, aí, quantas vezes na Bíblia a gente não tem a demonstração da mão do Senhor sobre um justo? E com o pavor que isso coloca. Tem, assim, guerras, aí viram o que aconteceram e disseram, nossa, de fato, o Senhor está com aquele povo. E temeram. Então, é isso. Então, muitas vezes, quem é nécio, eles gostam de zombar, né, da nossa fé. Talvez você já tenha passado por isso. De um lado ou de outro. Ou zombando ou sendo zombado. Pronto, eu já zombei. Quando eu não era cristã, eu trabalhava com uma mulher, ela se tornou cristã e ela veio falar de Deus pra mim. Eu dei uma resposta pra ela zombando. Zombando. Tu acredita? Até hoje eu fico assim, eu queria encontrar ela de novo só pra poder pedir perdão.
Mas eu era uma nécia, eu não tinha conhecimento. E eu pensava que Deus existia assim. Mas eu não conhecia o verdadeiro Deus. Há uma grande diferença nisso. Tanto é que o próprio Deus me trouxe a lembrança desse pecado. E eu disse, um dia tu vai me dar a oportunidade de eu encontrar com ela de novo. Só para eu pedir perdão. E só para ela saber que agora eu conheço o mesmo Deus que ela conheceu antes de mim. Então, minha gente, e uma vez que eu me tornei cristã, eu também sofri esse tipo de zombaria por algumas pessoas. Só que aí eu já sabia, né? Senhor, perdoa, porque eles não estão sabendo o que estão falando nem fazendo. Olha a continuidade do desabafo do salmista. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ou seja, ele está enfatizando a opressão desses malfeitores que dizem que não há Deus. Eles estão enfatizando. Muitas vezes você vê isso hoje, né? As pessoas que estão oprimindo outros. Como cristãos, nós somos justos, precisamos ser justos, dar a justa paga ao serviço das pessoas. Vou dar um exemplo rápido aqui. Uma pessoa que tem um funcionário pode facilmente pagar melhor para ele. E não paga porque o Estado dá o direito dele só pagar aquilo ali. Tá? Mas eu cumpro com a justiça. Eu estou cumprindo o que o Estado dá. O Estado é opressor, eu também sou, pronto. Mas eu posso pagar um pouco mais, mas não pago. Eu posso fazer um diferencial. Não, eu estou cumprindo, aí eu alivio minha consciência. Na realidade, eu estou frustrando o plano dos pobres. E esse versículo também ele é muito rico, porque ele falando aqui sobre isso, o pobre aqui também é um exemplo de humildade. Da pessoa que rende o entendimento dela, que ela carregava com ela, ao entendimento de Deus. Porém, o nécio, ele não tem essa humildade. Ele tem aquele orgulho. Ele acha que conhece tudo, de tudo, e que o que está sendo dito pelos evangélicos, tudo, é bobagem. Ou, como a própria palavra de Deus diz, o evangelho é loucura para aqueles que não conhecem, porque não foi dado ainda o entendimento de abrir a escritura e entender a palavra do Senhor para eles. Então parece ser loucura. Parece ser loucura. Muito ensinamento, muitos dos conselhos de Deus, direcionamento que Jesus deu. Você olha assim, se você não tiver a cosmovisão de Deus, se você não for uma pessoa que esteja com o Espírito Santo lhe trazendo o entendimento, vai lhe parecer que a palavra de Deus é loucura. E aí, quem acha que é loucura, fica o quê? Com a arrogância de que quem é crente não é inteligente. Eu que sei, né? Não sei o quê. Aí confia lá em algumas teorias, ao invés de confiar na palavra do Senhor. É verdade. E a esperança que vai ser marcada aqui agora, no versículo 7, ele vai dizer: se de Sião viesse a salvação de Israel. Ele sabe que vai vir. Mas ele está dizendo algo escatológico. Nessa época a né? gente sabe que Jesus ainda estava por vir, né? Se viesse. Ele sabe que vem, mas Exato. se chegasse, se já tivesse vindo, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Aleluia. Tem alguns assim, teólogos e intérpretes que acham que pode ser uma alusão à volta do cativeiro, mas a maioria não. Diz que é uma expressão mais escatológica mesmo, Exato. olhando para o futuro. O Senhor vai resgatar esse povo, o Senhor vai resgatar, o Senhor virá no socorro do seu povo. Sempre que você escutar a palavra pobre na Escritura, preste atenção que ela pode ter um ou outro, e pode ter ambos. Né? Ela pode significar os humildes de coração, como ao mesmo tempo pode significar uma pessoa humilde pobre também, mesmo. literalmente. Né? Literalmente. Então a gente usa as duas, porque as duas são aplicáveis ao nosso caso, ao caso do ser humano que é nécio, que não aceita a presença de Deus, que age com atos detestáveis, que diz que Deus não existe e assim vai. Exatamente. E aqui essa expressão que termina o Salmo, né, que haverá regozijo e alegria. Então, gente, olhe, ele aqui ainda estava esperando o Messias. Hoje nós vivemos numa outra época privilegiada, porque a gente sabe que o Messias veio e a gente sabe que o Messias retornará. Mas só de Jesus ter vindo e ter morrido na cruz e ter possibilitado, né, o nosso entendimento, que se abrissem os nossos olhos, nós como gentio, né, que não somos judeus,
e a gente pudesse conhecer de fato esse Deus. Então busque Deus, busque o Verdade. entendimento, busque Ele, se regozije nessa verdade. Se você crê em Deus, você terá a vida eterna. E eu queria deixar o versículo que está lá em Apocalipse 22, 20. Certamente venho sem demora. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Então, vamos seguir o exemplo dos inteligentes, e não dos nécios, não dos Amém. tolos. Pela nossa experiência, deixamos de ser nécios porque não somos mais ingênuos. Nós temos visto a glória de Deus, a presença Amém. de Deus. Sigamos assim, porque dizem os sábios, há um Deus. Aleluia. Amém? Gostei. Que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. E até a próxima semana, se Deus quiser. Amém.